Capítulo 2. Mysterium Pietatis. Para conhecer o pecado, era necessário fixarmos o olhar na sua natureza, tal como a revelação da economia da salvação nos-la deu a conhecer. Ele é um mistério da iniquidade, Mysterium Iniquitatis. Mas nesta economia, o pecado não é protagonista, nem menos ainda vencedor. Contrasta antes como antagonista, como um outro príncipe operante, que, usando uma bela e sugestiva expressão de São Paulo, podemos chamar o mistério ou sacramento da piedade, Mysterium ou Sacramentum Pietatis. O pecado do homem seria vencedor e, por fim, destruidor, e o desígnio salvífico de Deus ficaria incompleto ou mesmo vencido se este mistério da piedade não se tivesse inserido no dinamismo da história para vencer o pecado do homem. Encontramos esta expressão numa das cartas pastorais de São Paulo, a 1 Timóteo. Aparece aí repentina, como por uma inspiração impetuosa. O apóstolo, na verdade, consagrara em precedência longos parágrafos da sua mensagem ao discípulo predileto, para explicar o significado da organização da comunidade, litúrgica e ligada a esta hierárquica. Falara depois do papel dos chefes da comunidade, para se referir em seguida ao comportamento do próprio Timóteo na Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E depois, no final da passagem, evoca quase ex abrupto, mas com um intuito profundo, aquilo que dá significado a tudo o que escrevera. É grande, sem dúvida, o mistério da piedade. Sem trair minimamente o sentido literal do texto, podemos alargar esta magnífica intuição teológica do apóstolo a uma visão mais completa do papel que a verdade por ele anunciada tem na economia da salvação. É verdadeiramente grande, repitamos com o mesmo apóstolo, o mistério da piedade, porque vence o pecado. Mas o que é, na concepção paulina, esta piedade? É o próprio Cristo. É profundamente significativo que, para apresentar este mistério da piedade, São Paulo transcreva simplesmente, sem estabelecer uma ligação gramatical com o texto precedente, 3 linhas de um hino cristológico, que, segundo a opinião de autorizados estudiosos, era usado nas comunidades helênico-cristãs. Com as palavras desse hino, densas de conteúdo teológico e ricas de nobre beleza, esses cristãos do século I professavam a sua fé no mistério de Cristo, pelo qual ele se manifestou na realidade da carne humana e foi feito pelo Espírito Santo, constituído como o justo que se ofereceu pelos injustos. Ele apareceu aos anjos, tornado maior que eles, e foi pregado aos povos como portador de salvação. Ele foi acreditado no mundo como um enviado do Pai, e pelo mesmo Pai assumido no céu como Senhor. O mistério ou sacramento da piedade, portanto, é o próprio mistério de Cristo, e numa síntese bem densa, ele é o mistério da encarnação e da redenção, da plena Páscoa de Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria. Mistério da sua paixão e morte, da sua ressurreição e glorificação. O que São Paulo, ao referir as frases do hino, quis recordar foi que este mistério é o recôndito princípio vital que faz da Igreja casa de Deus a coluna e o fundamento da verdade. E na pelgada do ensino paulino, nós podemos afirmar que este mesmo mistério da infinita piedade de Deus para conosco é capaz de penetrar até as raízes escondidas da nossa iniquidade, para suscitar na alma um movimento de conversão, para redimi-la e fazê-la de vela em direção à reconciliação. Referindo-se sem dúvida a este mistério, também São João, com a sua linguagem característica, que é diversa da de São Paulo, pôde escrever que aquele que nasceu de Deus não peca. O Filho de Deus salva-o
e o maligno não o toca. Nesta afirmação joanina, há uma indicação de esperança fundada sobre as promessas divinas. O cristão recebeu a garantia e as forças necessárias para não pecar. Não se trata, pois, de uma impecabilidade adquirida por virtude própria, e menos ainda, íncita no homem, como pensavam os gnósticos. É um resultado da ação de Deus. Para não pecar, o cristão dispõe do conhecimento de Deus, recorda São João nesta passagem. Mas pouco antes já tinha escrito: todo que nasceu de Deus não comete pecado, porque habita nele uma semente divina. Se por esta semente de Deus entendermos, como propõem alguns comentadores, Jesus, o Filho de Deus, então podemos dizer que para não pecar, ou para libertar-se do pecado, o cristão dispõe da presença em si do próprio Cristo e do mistério de Cristo, que é mistério de piedade. O esforço cristão. Não há no mistério da piedade um outro aspecto. A piedade de Deus para com o cristão há de corresponder à piedade do cristão para com Deus. Nesta segunda acepção, a piedade significa exatamente o comportamento do cristão, que a piedade paterna de Deus corresponde com a sua piedade filial. Também neste sentido, podemos afirmar com São Paulo que é grande o mistério da piedade, e ainda que esta piedade, qual força de conversão e de reconciliação, combate a iniquidade e o pecado. Neste caso ainda, os aspectos essenciais do mistério de Cristo são objeto da piedade, enquanto o cristão acolhe o mistério, o contempla e a ele vai buscar a força espiritual necessária para modelar a sua vida segundo o Evangelho. Também aqui se deve dizer que quem nasceu de Deus não comete pecado. Mas a expressão tem sentido imperativo. Sustentado pelo mistério e pelos mistérios de Cristo, como por uma nascente interior de energia espiritual, o cristão é avisado para não pecar e, mais ainda, recebe o mandamento de não pecar. Há de comportar-se dignamente na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, sendo como é um filho de Deus. Para uma vida reconciliada. Assim, a palavra da Escritura, ao revelar-nos o mistério da piedade, abre a inteligência humana para a conversão e para a reconciliação, entendidas não como abstrações, mas como valores cristãos concretos a conquistar no dia a dia. Insidiados pela perda do sentido do pecado, tentados algumas vezes pela ilusão bem pouco cristã de impecabilidade, também os homens de hoje precisam de ouvir de novo, como dirigida a cada um deles, pessoalmente, a advertência de São João. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E mais ainda, que todo mundo jaz sob o jugo do maligno. Cada um, pois, é convidado pela voz da verdade divina a ler realisticamente na própria consciência e a confessar que foi gerado na iniquidade, como dizemos no Salmo Miserere. Ameaçados pelo medo e pelo desespero, os homens de hoje podem, no entanto, sentir-se consolados pela promessa divina que os abre à esperança da plena reconciliação. O mistério da piedade da parte de Deus é a misericórdia de que o Senhor e nosso Pai, repito mais uma vez, é infinitamente rico. Como disse na encíclica dedicada ao tema da misericórdia divina, este é um amor mais poderoso do que o pecado, mais forte do que a morte. Quando nos damos conta de que o amor que Deus nos dispensa não se detém diante do nosso pecado, não retrocede diante das nossas ofensas, mas se torna ainda mais solícito e generoso, quando nos apercebemos de que este amor chegou a causar a paixão e a morte do Verbo feito carne, que aceitou remir-nos, pagando com seu sangue, então prorromperemos em reconhecimento. Sim, o Senhor é rico em misericórdia. E dizemos mesmo:
O Senhor é misericórdia. O mistério da piedade é o caminho aberto pela misericórdia divina à vida reconciliada.